Bom dia, Eclésia Miami. Quantos estão felizes por Jesus? Dão glória a Deus. Que bênção estarmos juntos aqui nessa manhã. Que bênção podermos nos reunir no nome de Jesus para adorarmos a Ele, entregarmos a Ele a nossa adoração e agora vamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa vida. Gente, o nosso pastor, ele teve que dar um pulinho lá no Brasil. Vocês sabem que a minha sogra, ela ficou aqui com a gente durante quase 5 meses. Ela veio para o casamento do nosso filho, do Ítalo, e depois ficou mais um tempinho com a gente. E assim que ela chegou lá, 2 dias depois que ela chegou, ela perdeu a irmã dela. Então essa tia era como uma mãe para o pastor e a minha sogra ficou muito triste. Então o pastor deu um pulinho lá para poder dar um auxílio para sua família. E já está voltando. Domingo que vem ele já vai estar aqui. Inclusive, domingo que vem nós temos um culto muito especial, que é o culto do clamor pela paz, gente. Então vocês vão convidar, vocês vão chamar amigos, vocês que estão realizando a Casa de Paz. Tem vários irmãos realizando a Casa de Paz. O que é a Casa de Paz, pastora Renata? É uma visita que nós fazemos a uma família, nada demorado, é algo bem assim, objetivo, aonde nós compartilhamos uma breve palavra, oramos com a família, perguntamos à família se há algo em especial que a igreja pode estar servindo essa família, e ali a gente faz a Casa de Paz, tá bom, gente? Normalmente a Casa de Paz são 3 semanas e quando a gente termina esse período, a gente faz esse clamor pela paz. Então, no próximo domingo vai ser o clamor pela paz. Pastor Léo vai estar aqui. Próximo domingo é domingo de Santa Ceia. Pastor vai estar compartilhando uma palavra abençoada com a igreja. E você tem a oportunidade de ser luz na vida de alguém. Será que você pode ser um instrumento de Deus? Eu creio que Deus vai te usar. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala para ele assim: Deus vai te usar. Deus quer te usar. E eu quero ainda fazer algo. Hoje na nossa escola ministerial, na Escola da Sabedoria, eu estava dando aula na classe de líderes, né? No TLC, Treinamento de Líderes Avançados, que é a classe do pastor, mas eu estava dando aula, né, no lugar dele. E aí eu lembrei de algo que aconteceu lá em Arraial do Cabo, há quase 20 anos atrás, quando a gente tinha uma célula que eu liderava, e eu desafiei os irmãos que faziam parte da minha célula a irem na outra semana, chegarem na célula como um visitante. Trazer alguém para receber da parte de Deus. E eu quero também lançar esse desafio para a igreja hoje. Você que está aqui nessa manhã, eu quero desafiar você, em Deus, a não chegar aqui no próximo domingo sem alguém. Convide um amigo do trabalho, bate na porta do seu vizinho, liga para aquele amigo que você não vê já há algum tempo. Sabe, aquela amiga que você de repente já não vê há algum tempo. Deus vai te direcionar uma pessoa, quem sabe 2, 3, que você possa ser esse instrumento do Senhor para trazer vidas para o próximo culto, que será o clamor pela paz. Nós estamos numa série de mensagens, inclusive nessa nossa estação da Casa de Paz, e eu vou compartilhar nessa manhã uma mensagem dentro da série de mensagens. Mas antes de eu compartilhar essa mensagem, eu estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Mas eu estou muito feliz também com a presença do pastor Rinaldo, da pastora Graça. Vocês podem se colocar de pé nessa manhã, só um pouquinho, para a igreja aplaudir o Senhor pela vida de vocês. É um prazer receber os pastores aqui. Uma bênção ter os pastores aqui. O pastor Léo vai ficar todo triste, mas vocês vão voltar muitas vezes, então ele vai ficar feliz. Senta aí no lugar de vocês. Que prazer receber vocês aqui nessa manhã, viu? Nós estamos alegres com a presença dos pastores, esse casal que está aí há tantos anos, fazendo uma obra linda aqui nessa região, viu, gente? Para a glória de Deus. Deus tem unido pessoas por um propósito. Deus, ele sempre fez isso, à luz da Bíblia. Quando ele uniu Barnabé a Paulo, foi por um propósito. Então, se você está aqui nessa igreja, se você tem vindo aqui nessa igreja, é sinal que Deus está unindo você a um propósito dele. Amém? Em nome de Jesus. Gente, eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Essa palavra falou muito ao meu coração durante essa semana. E nós temos um título. Pode colocar aí para mim, por favor, meninos da mídia. O título dessa mensagem, a qual eu vou compartilhar com vocês: O Altar da Paz, a força da quietude em Deus. Gente, nesses dias tem sido difícil, muitas vezes, vivermos essa realidade. Essa paz, essa quietude, a força da quietude em Deus, tem sido algo que, se nós não vigiarmos,
muitas coisas vão tentar roubar da gente essa paz, essa quietude. E nós precisamos então entender como que nós vamos viver no ano de 2025, nesse atual século, nesse momento, nessa geração, sem perder a nossa paz, sem perder essa quietude que só Deus traz sobre a nossa vida. Só Ele pode fazer isso. E eu quero compartilhar isso com vocês. Quero compartilhar o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Isaías 30, versículo 15 diz que na quietude e na confiança estará a vossa força. A nossa força não vem da gente mesmo. A nossa força vem do Senhor. A nossa força, quando ela é aplicada de uma forma humana e natural, muitas vezes nós vamos falhar, nós vamos errar, nós não vamos conseguir completar o processo, o caminho. Mas quando nós entendemos o que o profeta está falando, quando ele fala que a quietude e a confiança estará essa nossa força, e essa força vem só de Deus, então a gente começa a ter uma vida diferente. A gente começa a entender o princípio, os propósitos que Deus tem na nossa vida. E dentro disso, o Senhor me trouxe à memória um homem, um profeta, que muitos de vocês conhecem, que foi o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi um grande profeta em Israel, um profeta que verdadeiramente ele fez a diferença no seu tempo. Não foi fácil para Elias fazer com que o seu chamado, o propósito de Deus, fosse uma verdade na sua vida. Ele passou por vários momentos difíceis, mas esse homem entendeu, através de alguns processos na sua vida. E eu quero compartilhar sobre isso com vocês, sobre essa quietude e essa confiança que está somente no nosso Senhor. Então vamos fazer a leitura bíblica dessa manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Abre aí a sua Bíblia, do versículo 30 ao 39. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao 39. Diz assim, olha: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Versículo 34. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Fazei-o terceira vez, e fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ela encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nessa manhã eu quero te louvar por estarmos reunidos aqui na tua casa em teu nome. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tudo vem de ti. O desejo de acordar nessa manhã e vir para a tua casa foi o Senhor que nos deu. Nós somos marcados pelo teu amor. Nós somos marcados pela tua graça. E não tem outro caminho para cada um de nós. Nós que estamos aqui nessa manhã, reconhecemos que só o Senhor
é o nosso caminho. Só o Senhor é o nosso Deus. E assim como Elias declarou nesse momento, só o Senhor é Deus, nós declaramos nessa manhã, só o Senhor é Deus. Que o Senhor possa falar com a sua igreja, que essa palavra possa trazer de fato essa quietude, essa paz, trazer de volta para a nossa vida essa paz que é a tua presença de uma forma muito especial. Não somente de uma forma falada, mas de uma forma vivida. Eu já quero apresentar cada família aqui diante do Senhor, cada irmão, cada irmã, aonde houver um coração aqui nessa manhã, desejoso pela tua presença, pela tua palavra, que o Senhor possa ministrar poderosamente. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo mal, toda inquietação, todo sofisma, todo marasmo, toda mente perturbada, tudo aquilo que não provém do Senhor contra as nossas vidas. Leva cativo, não somente a nossa mente, a tua obediência, mas leva cativo também o nosso emocional, o nosso coração. Senhor, leva cativo a tua obediência, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E fica à vontade para fazer o que está no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Elias, um grande profeta, um profeta ousado da parte de Deus, mas um homem que estava passando um tempo bem delicado, bem difícil. No tempo de Elias, existia um rei chamado Acabe. E esse rei, ele era um homem muito mau. Ele era um homem mau porque ele era um homem que se desviou daquilo que Deus tinha dado para ele. Ele era um homem que estava fazendo as coisas conforme a sua vontade, o seu querer. E não somente bastando Acabe, ele tinha uma mulher ao seu lado chamada Jezabel. E essa mulher, ela tinha algo terrível na sua vida. Por quê? Além dela se casar com Acabe, e ao invés dela se converter ao Deus de Israel, ela fez com que? Ela fez com que Acabe aceitasse todas as mentiras que ela vivia. Ela influenciou de uma forma tão negativa o seu marido, que Acabe, mesmo vindo de uma linhagem aonde ele foi ensinado sobre o Deus de Israel, que ele é o único Deus, que ele é o Deus poderoso, ele se deixou levar pelas palavras e pela persuasão de Jezabel. E sabe o que aconteceu? Coisas terríveis. A idolatria a falsos deuses foi instalada em Israel. Aquele povo começou a andar errante, caminhando longe de Deus. E essa paz e essa quietude já não era mais uma realidade ali em Israel. Os servos do Senhor, eles estavam se afastando cada vez mais daquilo que Deus tinha dado para eles, dos seus ensinamentos. Acabe, ele foi um rei que aceitou tantas coisas erradas. Ele foi conivente com mortes de inocentes, com injustiças, com coisas terríveis. E tudo isso era o cenário a qual Elias tinha então que profetizar da parte de Deus. Gente, nem sempre trazer a palavra de Deus e falar o que é de Deus para o nosso tempo vai ser uma coisa fácil. Será que hoje em dia é muito fácil a gente chegar para um mundo tão corrompido e tão levado ao pecado e a gente falar a verdade, falar a palavra de Deus, anunciar aquilo que Deus espera que a gente fale? Nem sempre é muito fácil. E é aí que nós passamos por muitos problemas. É aí que muitas vezes as coisas vão tentar nos intimidar. Mas nessa manhã, nós estamos aqui e a palavra do Senhor para a nossa vida é, olha, a força da quietude em Deus, esse altar da paz, ela vem sobre a nossa vida quando nós estamos sensíveis à voz do Senhor. Elias estava sensível à voz de Deus. Apesar de todo esse cenário difícil que ele estava enfrentando, apesar de todo aquele barulho que ele estava vivendo, que é muito parecido com o que a gente vive hoje. São tantas vozes que nós ouvimos. Gente, rede social, notícias do dia a dia, pressões, preocupações, que nos geram muitas vezes ansiedade, medo. Olha, eu decidi na minha vida que eu não vejo mais notícias de tragédia. Eu decidi isso. Eu não vejo mais. Às vezes, quando as pessoas vêm me contar as coisas que estão acontecendo, por exemplo, infelizmente, essa semana, nós tivemos aí um tiroteio no estado aqui, nos Estados Unidos, eu não me lembro qual, aonde tivemos ali, onde foi? Minneapolis. E onde nós
Esse estado aí mesmo. E nós tivemos ali, infelizmente, crianças sendo acometidas de algo tão terrível, sabe? Mortes. Eu nem sabia, porque eu prefiro não ficar procurando por notícias, por tragédias, por coisas ruins, porque tudo isso vai tirar a nossa paz. Tudo isso vai impedir que a gente tenha essa quietude em Deus. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos vigiar e tomar cuidado com as questões dessa vida. Olha, muitas vezes passamos por momentos difíceis também. Gente, quem nunca passou por um momento onde uma doença se instala, um problema financeiro, uma dificuldade familiar, conflitos no trabalho? Quantas coisas, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos ser acometidos. À luz da palavra de Deus, os nossos irmãos também passaram por isso. Viver aqui nessa terra é viver tendo a certeza do que Jesus falou. Olha, meu povo, no mundo vocês vão ter aflições. Mas Jesus falou assim, olha, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, ele estava falando, olha, eu venci o mundo, vocês vão vencer o mundo também. Eu venci para que vocês vençam. Eu venci o pecado para que vocês vençam o pecado. Eu venci as coisas dessa vida passageira para que vocês possam vencer. É possível sim viver nesta terra, mas tendo um olhar para o céu. É possível sim viver aqui nesta terra, mas olhando a eternidade. Esse sofrimento leve e momentâneo que você está passando não define o que Deus tem para você. Deus tem sempre um novo tempo para a nossa vida. E nessa manhã eu quero declarar sobre as nossas vidas aqui que esse novo tempo se faz presente. Esse novo tempo de portas abertas, um tempo de cura, de restauração. Elias, ele vai viver isso. Elias vai experimentar dessa restauração. Igreja, a restauração sempre é o desejo do coração do Senhor. O Senhor nunca quer quebrar as coisas. O nosso Deus é um Deus que restaura. Às vezes é necessário o Senhor vir e consertar, trazer uma palavra para conserto, sim. Mas o coração de Deus é um coração que Ele quer restaurar. Ele quer restaurar, olha, a palavra de Deus fala que nos últimos dias Ele iria restaurar o coração do pai ao filho. Quantos lembram que Ele falou isso? Do filho ao pai, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar as famílias, Ele quer restaurar as amizades, Ele quer restaurar o ambiente familiar, Ele quer restaurar a sua confiança nele, Ele quer restaurar aquilo que você precisa de restauração. Ele quer restaurar o seu casamento. Deus é um Deus que restaura casamentos. Deus é um Deus que restaura qualquer situação difícil. Mas nós precisamos buscar isso. Essa paz, essa quietude em Deus vem quando nós entendemos isso. Quando nós obedecemos a sua voz. Elias precisou entender isso. E ali no Carmelo, foi tão interessante, porque foi necessário que a confiança de Elias estivesse completamente no Senhor. Porque o que aconteceu, gente? Mediante todo esse cenário que Elias estava vivendo, Elias começou a profetizar. E ele começou a profetizar. E aí o que Elias fez? Elias, então, agora, de uma forma muito ousada, Deus deu uma estratégia para Elias, e Elias falou assim, olha, para Jezabel lá, para aqueles homens lá e mulheres que serviam aqueles falsos deuses. Olha, eu espero vocês lá no Monte Carmelo. Nos dias de hoje seria mais ou menos assim, ó, #partiu Carmelo. Partiu Carmelo. Em outras palavras, estou esperando vocês lá no monte. Estou lá, esperando vocês. Junta quem vocês quiserem juntar. Eu estou esperando vocês lá, porque lá Elias tinha certeza que Deus iria mudar essa história. Então, para a gente poder entender esse cenário, aqueles homens, aqueles profetas de Baal, de Azerá, eles vão até o Carmelo. E era um número muito grande de profetas que serviam a falsos deuses, mas Elias também foi. E lá naquele Monte Carmelo, Deus mostrou àquele povo quem era o verdadeiro Deus. Naquele momento ali, Elias, através da sua confiança em Deus, através dessa paz que ele só recebia do Deus dele, do Deus de Israel, do Deus da sua vida, ele tomou as atitudes certas. Ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer.
E sabe o que aconteceu? Deus respondeu com fogo, como nós lemos ali. Deus, ele fez com que a palavra do profeta fosse uma verdade. E aquilo que o profeta profetizou aconteceu. E no momento que o profeta ele ora e ele chama ali a Deus, então, para que Deus pudesse fazer um milagre naquele lugar, Deus respondeu com fogo, consumiu toda aquela oferta que ele fez. Deus mostrou para aqueles homens e mulheres, todos que estavam ali, quem era o verdadeiro Deus. Aleluia. Sabe o que acontece? Quando nós buscamos uma vida na paz, no altar da paz de Deus, buscando essa quietude em Deus, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E o próprio Deus nos direciona para aquilo que nós precisamos fazer. Elias mesmo no momento de muitos barulhos, porque ali naquele lugar existiam várias pessoas dos profetas ali de Baal que estavam ali gritando, e esse aqui já é o primeiro ponto dessa mensagem. O barulho do mundo não traz resposta. No versículo 28 diz que os profetas de Baal clamavam, gritavam, dançavam, se cortavam. Meu Deus! Mas a Bíblia diz que não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Não importou eles fazerem barulho, eles se cortarem, chamando a atenção lá do falso Deus que eles serviam. Não aconteceu nada. Então, muitas vezes, não vai ser no barulho que as coisas vão acontecer. Não é, sabe, no estardalhaço, na gritaria, não. Porque esses homens, eles fizeram ali o que eles poderiam fazer, mas nada aconteceu. Olha, o mundo confunde barulho com poder. É verdade. E o barulho, ele não é o poder. Às vezes a gente vê muito barulho, mas não tem nada de Deus acontecendo. Sabe o que a gente aprende também nesses dias? Que a ansiedade, a correria e o desespero não atraem a presença de Deus. Você tem andado desesperado? Você tem andado ansioso? Você tem andado correndo de um lado para o outro? Meu Deus! Eu tenho falado muito esses dias sobre isso, porque para quem já passou por ansiedade, quem já viveu uma crise de ansiedade, quem luta contra a ansiedade, que eu posso dizer para vocês aqui nesse altar hoje, que é uma coisa que a gente aprende a guerrear, a gente aprende a usar as armas, mas a gente tem que estar sempre tendo vigilância para isso não vir contra a nossa vida. E quando acontece de acontecer, você está um momento assim ansioso, passando por isso, coração batendo forte. Quem já passou por isso, gente? Sem saber o que fazer? Eu sei que você já passou por isso. Eu trabalho e eu gosto de falar dos meus testemunhos, eu gosto de falar daquilo que eu vejo, que Deus me mostra. Eu trabalho, eu atendo pessoas diariamente, muitas pessoas. E, gente, de 10 pessoas que eu atendo no consultório, 8 pessoas estão sendo acometidas de ansiedade. É essa busca desenfreada por resultados. É essa busca, essa correria dessa vida terrena. É esse barulho que não traz essa paz, nem muito menos essa força que está na quietude em Deus. Ao contrário, as pessoas estão sempre querendo mais e serem aceitas e quererem ter mais e mostrar mais. E isso vai trazendo essa ansiedade. Essa ansiedade. Se Elias não tivesse parado para poder ficar quieto e ouvir a direção de Deus, ele não teria tido êxito naquela batalha. A quietude é um ato de fé. Eu tenho buscado viver isso na minha vida. Senhor, aquieta minha alma. Aquieta meu coração. Aquilo que eu não posso fazer, só o Senhor pode fazer. E até mesmo aquilo que eu posso fazer, mas que o Senhor não quer que eu faça, então me ensina a aquietar o meu coração. Nem sempre, gente, vai ser preciso você falar. Nem sempre vai ser preciso você fazer. A gente tem que aprender a confiar. A confiar. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre as nações da terra. Ei, a palavra de Deus nessa manhã para mim e para você é: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou o Deus da sua vida. Nada fugiu do meu controle. Aquieta o seu coração. Aquieta a sua alma. Coloca a sua confiança em mim. Isso é Deus falando para mim e para você nessa manhã.
porque o barulho do mundo não traz resposta. Charles Spurgeon disse: a quietude perante Deus é muitas vezes mais poderosa do que o barulho dos homens. Às vezes você ficar correndo de um lado para o outro buscando ajuda com os homens. Se você se aquietar em Deus, Deus, ele vai falar com você. Aleluia! Deus, ele vai te direcionar. Deus, ele vai te mostrar o caminho. Um celular cheio de notificações, enquanto ele toca sem parar, nós não conseguimos ouvir nada. E quando colocamos no modo silencioso, finalmente nós conseguimos ouvir. Não é assim, gente? Assim é a nossa vida espiritual. Precisamos silenciar para ouvir Deus. Coisa chata é quando a gente deixa o celular com esse modo de ficar recebendo notificação. Não sei se você gosta disso, mas eu não gosto. Até esse Apple Watch que a gente usa, eu também não gosto muito desse relógio. Eu até tenho um, porque para o trabalho às vezes é importante e necessário, mas eu não gosto, sabe? Porque toda hora o negócio, plim, 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 toda hora aquilo ali fica te chamando, fica, sabe, cutucando você, fica cutucando, trazendo notícia que você não está nem querendo saber. Isso é muito sério, porque nos dias de hoje a gente tem tanta coisa para tirar a nossa paz. Tem tanta coisa que acontece para tirar a nossa quietude. Sabe o que o Espírito Santo está falando para eu falar aqui para você? Eu vou falar? Separa o seu tempo de trabalho. Quando você estiver no seu trabalho, é o seu tempo de trabalho. Mas quando você estiver na sua casa, não fala de trabalho. Como assim, pastor? Eu tenho uma empresa. Ok, fala da sua empresa no momento que você tenha que falar. Se a sua esposa te ajuda, se alguém da sua casa te ajuda, faz reunião para aquele momento para falar da empresa. Mas separa o momento que é da família, o momento que é para vocês falarem das coisas de Deus, o momento do casal, que o casal tem que ter. Gente, nós temos que saber organizar os momentos na nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? A gente mistura tudo e faz um bolo só, não é assim? A gente está na mesa almoçando, às vezes a gente não vigiar, a gente está falando das coisas da família, se não vigiar, aí já começa a falar de problema, de situação do trabalho, de guerra que aconteceu no trabalho, de situação difícil. Não faça isso. Separe os momentos que você tem que resolver as suas coisas. Olha, eu aprendi isso com o pastor Léo. Vocês sabem que ele é psicólogo de formação. Atuou lá no Brasil como psicólogo clínico, terapeuta de família. E ele me ensinou isso e me ensina até os dias de hoje. Quando a gente tem um problema e a gente não sabe o que fazer, então a gente não tem que ficar desesperado, falando o tempo todo desse problema. A gente ora e coloca diante de Deus. E se é um big problema, então você vai resolvendo esse problema em pedacinhos. Você vai resolvendo devagarzinho, porque o próprio Deus vai te mostrando aquilo que você tem que fazer. Quantos estão entendendo nessa manhã o que Deus está falando? Não deixe que o barulho do mundo venha roubar a tua paz, porque o barulho do mundo não traz resposta. Segundo ponto aqui dessa mensagem, segundo é o ensinamento através da vida do profeta Elias. Restaurar o altar precisa ser restaurado. Restaurar o altar é restaurar a paz. Restaurar o altar é restaurar a paz. No versículo 30 diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Para que nós possamos ter uma vida de paz, para que nós possamos viver um altar de paz, para que nós possamos viver essa quietude na presença de Deus, nós precisamos restaurar o altar que muitas vezes está quebrado. Um altar quebrado significa uma casa sem direção espiritual. Restaurar o altar é trazer novamente a oração, a palavra e a adoração para o centro da casa. Gente, como que uma casa pode estar com o altar quebrado quando a casa está vivendo fora dos princípios bíblicos? Quando uma casa, ela não vive os princípios bíblicos, ela está vivendo com o altar quebrado. Quais são os princípios bíblicos para uma família? O marido, ele é o sacerdote do lar. Então, se o marido é o sacerdote do lar, meu irmão, você é o responsável de conduzir a sua família para a casa de Deus. Você é o responsável de orar pela sua família, de profetizar sobre a sua família, de guardar a sua família em oração. Você que é um homem de Deus, um homem que crê na palavra de Deus, você é o sacerdote da sua casa. Você, esposa, foi chamada como auxiliadora.
Aqui está o problema pra gente. Eu me coloco aqui em primeiro lugar. A mulher muitas vezes não entende isso. Nós fomos chamadas para auxiliar e não para mandar. Nós fomos chamadas para auxiliar e não para dizer como as coisas têm que ser feitas. Lembra de Acabe e Jezabel? Ali tinha um altar quebrado, uma família com um altar quebrado, aonde Jezabel, ela que falava para Acabe o que ele tinha que fazer. E por isso vem aquela tragédia, porque uma família que tem um altar quebrado dentro da sua casa, vai acontecer tragédia. Uma família que conhece a palavra de Deus e não vive conforme a palavra de Deus, isso vai acontecer. Por isso que é necessário restaurar o altar. Porque restaurar o altar é restaurar a paz. O marido é o sacerdote, a mulher é a auxiliadora, a mulher ela pode auxiliar o marido. A mulher ela pode ser uma mulher que vai trazer sempre uma palavra em Deus, de sabedoria. Eu tenho aprendido, sabe, ao longo desses anos de ministério, não somente nas questões ministeriais, mas eu tenho aprendido que eu não posso falar com meu marido aquilo que Deus não me falou. A minha apóstola, a apóstola Maria Denise, ela sempre me ensinou isso. Filha, quando você for aconselhar o seu esposo ou os seus filhos, tome cuidado com o que você fala para eles. Peça a Deus sabedoria, porque uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas a tola, com as próprias mãos, o destrói. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala para o nosso marido e para os nossos filhos. Nós temos mulheres que orar e pedir ao Senhor, Senhor, está acontecendo essa situação, o que eu posso falar para o meu esposo? Como é que eu posso aconselhar o meu filho? Esse é o papel da auxiliadora. E os filhos? Nós temos o pai como sacerdote, a esposa como auxiliadora. E os filhos são ali como rebentos do Senhor, assentados à mesa. Os filhos foram chamados para serem obedientes. Filhos, desobediência traz consequência. Lá em casa esse lema sempre foi, desde que eles começaram a falar. Lá em casa, Karen, Ítalo e Isaac sempre ouviram essa frase, desobediência traz consequência. Eu não nasci num lar cristão. Eu não tive ensinamentos à luz da palavra de Deus. Eu nasci em um lar cheio de amor, onde meus pais me ensinaram sobre Deus, mas eu não conhecia a palavra de Deus. E muitas vezes, antes de eu me encontrar com Jesus, ainda ali na minha adolescência, no iniciozinho ali que eu me converti com 17 anos, eu desobedeci aos meus pais. E sabe o que aconteceu? Colhi frutos da minha desobediência. Coisas que eu passei, que só depois que eu me converti, que eu conheci a palavra de Deus, eu entendi. Se você tivesse ouvido seu pai, lá no Brasil, a gente ouve aquele ditado assim, olha, cuidado com o que mãe fala, não é verdade? Até esse ditado também, às vezes, a gente esquece do pai, né? Não é só o que a mãe fala, o que o pai fala também. O que pai fala tem que ser algo assim que tem que ser prezado dentro de uma casa. O pai falou, você fica com a orelha em pé. A mãe falou, fica com a orelha em pé. Porque desobediência vai trazer consequências. E isso, gente, é uma família com um altar restaurado, sim. Uma família que está vivendo conforme os princípios bíblicos é uma família que vive essa verdade. Restaurar esse altar é trazer a verdade do evangelho, da palavra de Deus, aonde dentro dessa casa vai ter oração, vai ter palavra, vai ter adoração. A sua primeira igreja é a sua família. Dentro da sua casa, homem, é a sua família. Restaure esse altar de adoração. Restaure esse altar de oração. Restaure esse altar onde você, homem, tem que liberar a palavra sobre a sua família. Você sabia, sacerdote, que uma palavra sua liberada em Deus, ela tem muito poder naquilo que Deus mostra para você? Quando você abre a sua boca e você fala para o seu filho, filho, você vai ser um grande homem de Deus. Filho, não se preocupe, essa faculdade, ela pode estar até difícil, mas Deus vai te ajudar. Ei, filho, essa escola está difícil, o período de provas, mas Deus é com você. Estuda, faz a sua parte, porque Deus vai te ajudar. Você é um menino inteligente. Você é um menino que Deus vai te usar nessa geração. Eu me lembro de um menino que nós cuidamos lá atrás, na igreja de Arraial, isso há quase 20 anos atrás, o Tuan. O Tuan foi um dos primeiros jovens, ele era amiguinho do Ítalo. Acho que ele tem mais ou menos a idade do Ítalo, um pouquinho mais velho que o Ítalo. E o Tuan era um menino extremamente inteligente. Pensa no menino inteligente, era esse Tuan. Ele era filho de um casal que congregava com a gente na época, uma família muito querida. E um dia, Tuan entrou no gabinete e falou para o pastor Léo, falou assim, pastor, eu me acho tão burro, eu me sinto tão incapaz,
pastor, eu acho que eu não vou dar para nada, não sirvo para nada, porque eu não consigo ver que eu vou conseguir. Existia ali naquele menino uma nuvem de incredulidade, um sofisma na mente dele, dizendo algo que não era verdade que ele era. Aí o pastor Léo foi e deu uma palavra para ele e falou assim, não, meu filho, que é isso? Você é um menino muito inteligente, você é um menino de Deus, você é um menino que vive na casa do Senhor, um menino que dá testemunho, ele era uma bênção esse menino. E aí o pastor Léo, o que ele fez? Ele tirou desse menino as mentiras que o inimigo estava lançando na mente dele. Sabe onde o Tuan está hoje? O Tuan mora na França. Ele serve no alto escalão lá do exército francês. Ele é um menino que ele tem assim, sabe, dentro da realidade dele ali de governo militar, ele tem assim uma liderança linda. A gente só recebe assim notícias desse menino, a gente fica assim, uau! Aonde Deus levou esse menino? O menino lá numa cidadezinha, lá do Arraial do Cabo, lá na pontinha do mapa, muitas vezes nem lembrada, esquecida. Deus pegou Tuan e levou lá para a França, tá lá, liderando no exército francês. O que é isso, gente? O nosso Deus. Aleluia! O nosso Deus, ele pode fazer todas as coisas. E um pai, ele pode desfazer as mentiras do inimigo na mente dos seus filhos. Ei, sabe quem fala o que o seu filho vai ser? Não é a professora da escola, não tenha medo. Quando eu cheguei aqui, gente, eu fiquei desesperada, porque os nossos filhos sempre estudaram em colégio cristão no Brasil. Estudavam no presbiteriano, lá em Cabo Frio. E agora chegamos aqui na Flórida, e aí eu só ouvi assim, as escolas da Flórida, as escolas dos Estados Unidos, porque tiraram a Bíblia da Casa Branca, tá todo mundo, sabe, corrompido, o negócio tá feio, olha, tem droga. Gente, quando falaram que tinha droga na escola que os meninos iam estudar, eu fiquei desesperada. Eu comecei a chorar, eu falei, Deus, meus filhos, guarda meus filhos, Senhor, tem misericórdia. E aí nós fomos lá em Boca, num colégio, que é um colégio cristão, Boca Christian, é um colégio bem conhecido lá naquela região. E fomos lá, a gente não falava nem inglês ainda, eu, pastor. Chegamos lá, foi obra do Espírito Santo, né? Apareceu uma abençoada lá que falava espanhol. E aí o pastor começou a conversar com ela, e vendo se a gente podia colocar os meninos lá, se tinha uma forma de bolsa, era o desespero da mãe, não era nem do pai, que ali era meu desespero. E aí, gente, vocês não têm noção não, que mico que eu paguei, gente. No Rio de Janeiro chama mico, né? Não sei como é que você fala. Que mico que eu paguei, gente. Sentamos na sala da mulher lá, a diretora, e a que falava espanhol. E eu chorando. Eu estou preocupada com meus filhos, porque eles nunca estudaram em colégio sem ser cristão. E as mulheres, a que estava traduzindo, chegou a chorar comigo. E elas falaram, a gente não pode ajudar vocês em nada, que era muito cara a mensalidade. Naquela época, quase 7 anos atrás, era $1.500 por aluno. E nós tínhamos 3. Coitados. Nem sonhando, só se Deus me fizesse um milagre. E ela falou, a gente não pode ajudar vocês, porque vocês estão aqui como estudantes. Nós viemos do Brasil para cá com visto de estudante. E como vocês são estudantes, apesar de vocês serem pastores, nós não podemos dar a bolsa para vocês, porque vocês teriam que ter um social security para a gente poder justificar a bolsa. Gente, eu saí de lá arrasada. Fiquei chateada. Deus, o Senhor está deixando isso acontecer, arrasada. E aí, quando eu cheguei em casa, o meu marido me colocou sentado e falou, deixa eu te dar uma palavra. Você sabe muito bem que nós criamos esses meninos e os ensinamos na palavra de Deus a vida inteira. Os nossos filhos foram criados no altar. E agora é a hora da gente ver se o trabalho que nós realizamos em Deus deu certo. Não importa, minha filha, se eles vão estar num colégio onde vai ter droga. Deus vai dar discernimento para os nossos filhos e eles vão ser luz naquele lugar. Aleluia. Deus está querendo enviar os nossos filhos para essas escolas também como luz, como resposta para muitos pais que não conhecem a Deus e estão perdendo os seus filhos. E aquela palavra que o meu marido me deu restaurou o meu altar, restaurou o meu coração. Eu aquietei meu coração e eu falei amém, amém. Eu recebi aquela palavra do meu pastor, porque eu sei muito bem separar quando ele é meu pastor e quando ele é meu marido. Às vezes é difícil, mas eu sei separar. E naquele momento, aquela palavra pastoral me trouxe paz. É necessário a gente restaurar o altar. É necessário a gente entender que Deus, Ele quer que nós venhamos trazer para dentro da nossa casa o que, gente? Oração, adoração. Segundo o livro das Crônicas 7:14, todo mundo conhece esse versículo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, curarei
a sua terra. Derramarei sobre essa terra e curarei dos seus maus caminhos. É isso que Deus nos ensina quando nós restauramos o altar. Restaurar o altar é restaurar a paz. O homem que se encontra de joelhos nunca vai estar inquieto, pois ele sabe que o trono de Deus é ele que governa. E Deus, ele governa todas as coisas. Terceiro ponto. Na quietude também está a força, como nós lemos aqui em Isaías. E no altar está o fogo. Olha que coisa interessante. No versículo 36 e 37, Elias não se desesperou, apenas orou para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus. Elias poderia se desesperar mediante aquele cenário. Elias poderia olhar aqueles 850 profetas, eram 400 profetas de Baal, mas 450 profetas de Azerá. Imagina todos aqueles profetas lá, olha, querendo assim consumir Elias, matar Elias, acabar com Elias. Ele poderia se desesperar. Mas ele não se desesperou. Elias não se desesperou mediante o cenário que ele estava vivendo. Ei, não se desespere mediante o cenário que você está vivendo. Vocês lembram de Pedro? Deus está me lembrando também de Pedro. Pedro, ele teve tanta fé, quando Jesus ele apareceu naquele mar lá sobre as águas, e Pedro olhou, eles acharam que era um fantasma, mas Jesus falou, não, sou eu. Aí Pedro falou, Jesus, então faz com que eu vá até o Senhor. E aí o que Jesus falou para Pedro? Vem, Pedro, vem, anda sobre as águas. E aí Pedro começou a andar sobre as águas. Gente, Pedro teve uma das maiores experiências que um homem poderia ter. Imagina hoje, a gente andar sobre as águas, gente. A gente chegar aqui na praia de Miami, ó, andar sobre as águas, hein? Meu Deus, que coisa poderosa. Pedro viveu isso, porque ele teve muita fé e ousadia. Mas sabe o que aconteceu? No meio da trajetória, Jesus estava ali, ó. Jesus estava assim para ele, vem, Pedro. Vem, eu tô aqui, vem, pode vir, vem, Pedro. Aí Pedro tá indo, tá andando sobre as águas. Só que o texto diz que o mar estava revolto. O vento batia. A embarcação lá atrás estava também assim, ó, balançando. E aquele cenário caótico fez Pedro tirar o olhar de Jesus e olhar para as circunstâncias à sua volta. Toda vez que nós tiramos o olhar de Jesus e olhamos para as circunstâncias à nossa volta, nós vamos afundar como Pedro afundou. Pedro, ele não estava mais agora andando sobre as águas. O texto diz que Pedro, ele afunda. Então Jesus vai e tira Pedro daquelas águas que estavam ali cobrindo ele. Porque Pedro, ele deixou de olhar para Jesus. Hoje é manhã de você voltar a olhar para Jesus e entender que na quietude está a força e que no altar está o fogo. O fogo é a presença do Deus vivo, é a presença de Deus. Para de ficar olhando para as circunstâncias. O fogo caiu porque Elias confiou. O fogo representa presença, purificação. O fogo representa aquilo que Deus vai nos dar de direção. É a vitória que Deus está nos entregando. A confiança silenciosa gera uma manifestação gloriosa. Porque quando Elias, ele restaurou aquele altar, ele colocou tudo no seu devido lugar, ele derramou a água, ele preparou tudo. Então agora Elias, ele começou a clamar. E ele começou a clamar ao Deus de Israel, foi o texto que nós lemos aqui no início da mensagem. E aí o Senhor fez o que, gente? Jogou fogo. O Senhor lá dos céus, ele jogou fogo como sinal de que ele estava trazendo a resposta. Hoje é a manhã de resposta do Senhor para a sua vida. Deus tem visto o que você tem passado e ele está te ensinando nessa manhã o que você precisa fazer. Seja restaurar o altar, seja voltar a ter essa paz, buscar viver essa paz, essa quietude. O fogo, ele veio confirmando a palavra do profeta e trazendo para aquele povo o entendimento de que Deus é Deus e de que Deus sempre está no controle das nossas vidas. Amém. Elias, ele se desesperou? Não. Elias, ele perdeu a sua paz? Não. Elias, ele fez o quê? Ele continuou crendo no Deus que ele servia.
Ele continuou na sua paz, na sua quietude, com a sua ousadia. E Deus mandou fogo dos céus. A fé veio a promessa. Descansa nela e deixa o cumprimento para Deus. A fé, ela vê. A sua fé vai fazer você ver aquilo que Deus tem falado com você. O seu papel vai ser descansar nisso e deixar que quem vai fazer é Deus. Vocês lembram também quando Paulo falou, olha, uns plantam, outros regam, mas o crescimento só Deus pode trazer. Gente, tem coisa que só Deus pode fazer. Não adianta. Milagres, portas abertas, sinais, cura, restauração. Isso só Deus faz. O homem não tem poder para fazer tais coisas. O homem, ele obedece à voz de Deus. Ele restaura o que tem que ser restaurado. Ele vive a palavra de Deus. E então o fogo vem. A presença de Deus vem. Quando você fizer isso na sua casa, aleluia. Oh, Deus. Eu tenho certeza de que um novo tempo vai vir sobre a sua família. Eu tenho certeza que isso que o seu filho tem passado, essa inquietação que o seu filho tem passado, essa inquietação muitas vezes que a sua esposa tem passado, que o seu esposo tem passado, essa falta de paz, sabe? Essa preocupação que consome, tudo isso vai passar quando você voltar a confiar em Deus verdadeiramente. Confiar de verdade. Ora todo dia para que Deus possa tirar de você toda sombra de incredulidade, toda raiz de incredulidade. Eu oro, eu tenho orado, Senhor, em nome de Jesus, tira de mim toda sombra de incredulidade, toda dúvida. Gente, dúvida não é de Deus. Deus nunca trabalhou e nem nunca vai trabalhar na dúvida. Vocês lembram de Josué? O pastor até falou aqui domingo passado. Quando Josué estava naquele momento crucial com o povo ali, ele falou assim, olha, eu não sei vocês, mas eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Deus de Israel todos os dias da nossa vida. Nós não vamos ter variações de pensamentos. Um dia a gente serve, outro dia a gente não serve. Um dia a gente prioriza Deus, outro dia a gente não prioriza Deus. Não! Josué lhe declarou, eu e a minha casa serviremos a Deus. Josué estava decidido naquilo que ele iria fazer, porque com Deus não existe dúvida. Amém. Ou é ou não é. Amém. Ou faz de verdade ou não faz. Lembra do quente? Do frio, do morno? É pior. Porque ou você pode ser quente ou você pode ser frio. Porque o morno, Deus, ele vomita. Então, nessa manhã, essa restauração que Deus traz pra gente, é pra gente poder restaurar toda a nossa casa, o nosso altar. Gente, essa palavra é uma palavra que vai nos trazer essa paz. Nós não vamos mais andar, sabe, por aí, desesperados. Nós vamos viver o altar da paz, a força da quietude em Deus. Todos os dias, quando a ansiedade quiser bater na nossa porta, a gente vai falar, olha, nem vem, porque eu estou na paz. Aleluia. Quando o dia mal bater na sua porta, você vai falar, tudo bem, dia mal, ok? Eu tenho que resolver isso, ok? Em Deus eu vou resolver. Deus vai me dar a direção. Eu vou orar ao meu Deus. Eu vou orar ao Deus que tudo pode, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que vê todas as coisas, ao Deus que abre todas as portas, ao Deus que cura todos os enfermos, ao Deus que restaura qualquer cenário, ao Deus que joga fogo dos céus e consome o que tem que ser consumido. Eu vou orar a esse Deus. Eu não vou orar a homens. Eu não vou buscar homens, porque o nosso problema muitas vezes está nisso. Elias não ficou procurando ali ajuda humana. Ei, você não precisa muitas vezes da ajuda humana. Você precisa da ajuda de Deus. A ajuda de Deus. Deus te dá a direção. Deus te mostrar o que você tem que fazer, que é o que nós precisamos entender. Em quarto e último lugar, depois que tem essa restauração, depois que a gente entende que na quietude está a força, no altar está o fogo, a gente também entende que quando o fogo vem, tudo é transformado. Aleluias! Quando o fogo vem, tudo é transformado. Quando a presença de Deus vem, tudo é transformado. No versículo 38 e 39 diz
Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Em outras versões, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias restaura o altar. Elias aquieta o coração dele. Elias busca essa paz para aquele momento na sua vida. E o final foi milagre, aleluias! O final foi resposta dos céus. Caia fogo do céu. Caiu fogo do céu. Deus, ele vai derramar sobre a sua vida conforme o desejo do seu coração. O fogo de Deus não deixa nada como está. Nada. Ele consome o sacrifício, ele purifica, ele remove a incredulidade e ele manifesta a glória de Deus. Quando o fogo vem, o povo reconhece. O fogo de Deus, ele traz transformação de corações. Meu Deus! O coração duro, ele é despedaçado, porque não tem coração que seja duro, que não seja queimado, que não seja transformado pelo fogo de Deus. O fogo de Deus é a presença do Deus Altíssimo, igreja. Quando a presença de Deus vem, há uma mudança de ambiente. Existe ali um milagre acontecendo. Onde o fogo cai, também vem cura, restauração e avivamento. Aquilo que estava morto vive. Aquilo que estava enfermo, doente, é curado. Aquilo que estava frio é incendiado novamente pelo Espírito. O fogo de Deus, ele vem através do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como que você tem andado nesses dias. A gente teve aqui a vigília na sexta-feira. E em todo o tempo que eu estava aqui na vigília, eu estava aqui pedindo ao Senhor: Senhor, queima o meu coração. Senhor, queima meu coração. Senhor, eu quero mais do Senhor. Meu Deus, não me deixa, em nome de Jesus, me esfriar, desanimar e entrar nessa cultura americana de ser. Eu estou aqui, Pai, para poder apregoar a cultura do reino do Senhor. Eu quero ser avivada. Eu quero ser cheia do seu fogo. Eu quero a tua presença na minha vida. Gente, a presença de Deus, quando o fogo vem, tudo é diferente. Quando o fogo vem, a presença de Deus vem, os medos vão embora. As dúvidas vão embora. O mal vai embora, porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair em nome de Jesus. Ninguém segura um homem cheio do fogo de Deus. Ninguém segura uma mulher cheia do fogo de Deus. Ninguém para. Não é doença, não é notícia ruim. Não é nada terreno, dificuldade. Ei, imigração. Oh. Como que essa questão imigratória tem tirado essa paz, essa quietude das pessoas, dos imigrantes, e não só os brasileiros? Ontem mesmo, eu estava atendendo um homem lá na clínica, e ele estava desabafando. Ele estava falando comigo. Ele estava falando: olha, eu estou cansado. Eu estou cansado dessa pressão. A minha pressão arterial está assim, olha, eu nunca tive pressão alta desse jeito, porque eu não estou aguentando mais a pressão. Não está sendo fácil para mim. Toda essa pressão imigratória, toda essa pressão. Eu estou preocupado com a minha família. Teve um tempo atrás aí, que a esposa tinha ido para o país dela, eu acho que, não sei se era Colômbia, era um país de língua hispana, ele era um brasileiro, e ela foi para poder resolver alguma coisa do documento e não pôde voltar. Não deixaram a mulher voltar. Ele estava inquieto, ele estava sem paz. E aí eu dei uma palavra para ele, eu falei: meu querido, se você está sem paz, ora, peça a Deus. Você tem fé em Deus? Ele falou: tenho. Então pede a Deus direção. Pede a Deus para te mostrar o que você tem que fazer, mas não fique assim, porque isso está afetando a sua saúde física. Tem muita gente tendo a saúde física adoecida pelas questões terrenas. A gente tem um amigo, um pastor, um homem de Deus, que quando ele entrou aqui nesse país, há, 20 e poucos anos atrás, ele entrou de forma irregular. Ele ainda não tinha se convertido. E aqui ele se converteu. Aqui ele foi transformado pelo Senhor. Aqui ele recebeu uma nova vida. E esse homem, ele é uma bênção. Pensa no homem, ele tem um carro que ele lava carros, né? Lavava carros. Então ele vai na residência das pessoas lavando carro.
E toda casa que esse homem chega, parece que Jesus está chegando, porque ele leva uma palavra, sabe? Algo lindo que ele sempre realizou ao longo aí de... Ele morava no norte, veio aqui para a Flórida há alguns anos. E sem a gente falar nada, um pastor amigo nosso lá de New Jersey, que pastoreou ele, acabou que a gente teve essa informação. Não, esse aí é minha ovelha querida, é um diamante. Esse homem, ele faz a obra, ele ganha vida, onde ele para e tal, tal. Esse homem abençoado, a imigração pegou ele. E quando a gente recebeu a notícia que a imigração pegou ele, gente, nosso coração gelou. Gelou, porque nós sabemos o quanto de Deus ele é, sabe? Homem trabalhador, honesto. Mas, gente, fazer o quê? Estava de forma irregular. Ele sabia que isso poderia acontecer. Ele falava isso, que ele sabia que isso poderia acontecer. Sabe o que acontece? Ele está lá, preso onde ele está até hoje lá, já tem acho que uns 3 meses. Mas pensa num homem que está lá. E olha, ele podia estar desesperado. Ele poderia estar lá, olha, vivendo os piores dias da sua vida. As notícias vindo de lá, de onde ele está, poderiam ser as piores. Mas nós estamos num grupo de amigos e pastores, onde todo dia a esposa dele, a pastora, manda notícia. E as notícias são só as melhores possíveis. Ele está bem, ele está em paz, ele está quieto em Deus lá. E ele está ganhando tanta vida para Jesus naquele lugar, gente. Olha, a presença de Deus está lá com ele. Por que eu estou falando isso para vocês? Que não importa. O apóstolo Paulo ficou preso várias vezes. Ele foi açoitado várias vezes. Ei, quantas vezes nós vamos passar guerra nessa terra aqui, mas nada disso pode roubar a nossa paz. Nada disso pode roubar a nossa quietude. Nós precisamos tomar as atitudes certas. Restaurar o nosso altar. Trazer de volta a presença de Deus. Clamar a Deus por esse fogo, por essa presença, porque ela virá. E isso vai trazer um milagre. Isso vai fazer o milagre acontecer. O nome dele estava numa lista lá, onde outros homens que foram deportados para o Brasil, aí 2 amigos do mesmo lugar que ele estava, lá da cela que ele estava, quando eles chegaram no avião, que passaram pela polícia, né, que acho que quando passam pela polícia, não sei se tira as algemas, não sei como é que é. Eu sei que os homens entraram no avião, né, estão indo lá embora de volta para o Brasil. Aí, quando estava lá, foram ler a lista. Fulano, ciclano e tal, faltava um nome. Qual era o nome que estava faltando? O dele. Ele era para estar naquele avião, mas por algum motivo a imigração errou e não pegou lá ele onde ele estava. E os amigos, os 2 foram e ele ficou. Aí os amigos, quando chegaram no Brasil, mandaram a notícia para ele, porque ele faz vídeo, eles podem se comunicar, né, com a família e tal. E aí mandaram a notícia. Olha, chamaram o teu nome 2 vezes dentro do avião. E a gente falou, ué, o que aconteceu? E aí nós entendemos daquele grupo ali que a gente está orando por ele, que a obra ainda não terminou na vida dele. Que ele ainda vai ficar ali ainda, porque tem vida para ele falar de Jesus, tem vida para ele ganhar de Jesus, gente. Não importa o cenário que nós estamos vivendo, não importa os julgamentos, as perseguições, de repente na forma de pensar, mas ele está errado. Não importa. Deus, ele vai sempre ter um plano para aquilo que nós estamos vivendo. Deus sempre vai nos usar quando o nosso coração estiver firmado nele, porque esse é o altar da paz, essa quietude, essa força que vem de Deus, só o Senhor pode nos dar. Então nessa manhã, que nós possamos sair daqui vivendo essa verdade. Ei, se você chegou aqui preocupado, minha irmã, se você chegou aqui preocupada, você vai sair daqui hoje, amanhã, de você deixar esse fardo aqui nesse altar. Porque o altar da paz, ele é uma verdade na nossa vida. Quando a gente tira esse fardo, a gente fala para Jesus, Jesus, esse fardo não é meu. Eu não quero mais carregar esse fardo. Chega desse fardo pesado que eu estou carregando. Tira esse fardo de mim. Eu me sinto sobrecarregado. Mas o Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Trocarei com vocês do fardo. Eu vou tirar o fardo pesado e eu vou colocar o meu fardo, que é leve, que é suave. Então você vai sair daqui dessa manhã com o seu coração queimando. Esse fogo de Deus, esse fogo que vai vir todos os dias sobre a sua vida para te lembrar. John Wesley disse, coloque fogo em um homem e o mundo virá vê-lo queimar. Vamos ficar de pé. Coloque fogo num homem. Coloque fogo de Deus. Coloque fogo de Deus numa mulher. E o mundo vai ver esse homem, essa mulher queimar.
Aleluias. É tempo da gente buscar viver essa verdade na nossa vida. Chega de sermos massacrados. Chega de sermos pisados pelas questões do mundo, pelas preocupações que nos tiram a paz, que nos impede de viver nesse altar da paz. Feche os teus olhos. Aleluia.